Bem-vindos de volta, pessoal. Nesta aula vamos aprender como transformar alguns elementos HTML em botões. Nós temos aqui uma página muito simples, contendo basicamente um link e um conjunto de checkbox e elementos do tipo rádio. Vamos transformar esses elementos em botões para terem um visual semelhante a este. Nós já vimos em aulas anteriores que para utilizar o framework jQuery User Interface, nós precisamos primeiramente importar o nosso estilo CSS, que vai ser aplicado a esses elementos, a nossa biblioteca jQuery e a nossa biblioteca jQuery UI. Para apresentar o exemplo, vamos utilizar o construtor da nossa biblioteca jQuery para inicializar o nosso script assim que o documento for carregado. E vamos aplicar a função que transforma um elemento em botão, inicialmente aqui para o nosso elemento A, para o nosso link. Então, esse é o nosso elemento alvo. Vamos localizar o elemento alvo utilizando o seletor A. E chamando a função button. Isso aqui é o suficiente para transformar todos os links construídos com a tag A em botões. Vamos ver aqui o efeito. Está aí. Nosso link acabou de ser transformado em um botão. Essa configuração aqui de botão, ela ainda permite alguns atributos especiais. Então, esses atributos eles são apresentados dentro de chaves. E aqui eu posso informar, por exemplo, os ícones. Então, quais são os ícones que eu vou apresentar aqui? Quero apresentar apenas um ícone, e é o ícone primário, o ícone principal. E como é que eu informo qual é o ícone? Dentro do nosso framework da biblioteca jQuery UI, aqui na área de themes, onde nós temos os estilos visuais, podemos escolher os estilos visuais aqui, logo no final da página, nós temos aqui Framework Icons. Então, nós temos a lista completa de ícones disponíveis nessa biblioteca. Para você utilizar qualquer um desses ícones, basta passar o mouse aí por cima de um desses ícones e verificar o nome desse ícone, que ele é apresentado logo ali em cima. Vejam lá, o icon tag. Vamos utilizar esse ícone, por exemplo? O icon tag. Então, aqui, vamos colocar o i-icon-tag. E vamos ver aqui o efeito. Então, ele apresentou o ícone ali para a gente. Existem vários outros ícones, como vocês podem ver aqui. Poderia pegar esse outro ícone, light bulb. Vamos ver aqui. E está aí, alterou o ícone para a gente. Existem ainda outras possibilidades de configuração. Você poderia, por exemplo, remover o texto aqui desse botão, utilizando uma outra propriedade, text false, para não exibir o texto. E está aí, ele apresenta o botão sem o texto. Além dessa função button, nós temos também uma outra função para ser aplicada a um conjunto de elementos. Então, aqui embaixo, nós temos um conjunto de elementos do tipo input type checkbox. Todos eles envolvidos aqui dentro de uma div que eu chamei aqui de checks. Então, para aplicar esse efeito de botões em todos os elementos dentro de uma div,
ou de um outro elemento qualquer, nós podemos acessar esse container, então, checks, e executar a função buttonSet. A função buttonSet, ela transforma todos esses elementos internos em botões. Então, tá aí. Transformou todos os checkbox em botões. E aí nós temos uma característica interessante. Por exemplo, o checkbox, ele permite que você marque mais de uma opção. Então, se eu clicar em um desses ícones, ele marcou o primeiro, posso marcar um outro e o terceiro. Isso aqui é um checkbox. E a opção rádio? A opção rádio só deixa um dos itens marcados. Nós podemos fazer essa mesma operação com o rádio? Sim. Podemos selecionar o nosso alvo com o nosso seletor, que no caso aqui é rádios. Rádios com O. E pedir para ele ser transformado em botões também. E agora, nós temos um botão de rádio, onde se um tiver marcado, o outro tem que ser desmarcado. E aqui em cima, nós temos os botões do tipo checkbox. E aqui um botão de link. Então, se vocês quiserem ver outras possibilidades de uso desse widget button, vocês podem entrar lá na lista completa de exemplos, acessar a seção button, e aí vocês vão ver aqui no canto direito dessa página de exemplos, a lista completa de utilização aí de recursos disponíveis para esse widget. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês na próxima aula de exemplos, pessoal. Até lá!